Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida e também a sua casa, a sua família. Aliás, Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer transferir para você a própria bênção, você ser a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, para que nós possamos ser a própria bênção, nós temos que crer na palavra dele. Você sabe que eu não sei qual é o problema que você está envolvido. Eu não sei qual é a situação sua, mas uma coisa eu sei. Deus lhe tem dado, Deus lhe tem disponibilizado a fé, um poder, que é o poder da fé, para que você venha resolver os seus problemas, para que você venha conquistar os seus espaços, para que você venha realizar os seus sonhos. Agora, é claro, você tem que usar essa fé de maneira certa, correta. Porque você, por exemplo, usou a sua fé no seu namorado, casou com ele e a sua vida está arruinada. Você usou a sua fé na sua namorada, a mesma coisa, e acabou o casamento. Você usou a fé no médico, no fulano, no beltrano, no cicrano, mas eles não puderam te ajudar, não resolveram o seu problema. Você, minha amiga, tem focado a sua fé no remédio que o médico tem dado, mas o remédio não tem resolvido o problema. Agora, que tal se você fizer a escolha para colocar essa mesma fé, essa mesma força, essa mesma energia que você tem aí dentro de si na palavra de Deus? Troca, minha amiga e meu amigo, experimente, faça um teste. Coloque essa força que você tem aí dentro de si na palavra de Deus, coloque em prática e você vai ver, você vai experimentar a grandeza de Deus. Esse é o poder da fé. É o que Jesus falou. Um pai chegou para Jesus e pediu pelo amor de Deus: Senhor, o meu filho está perturbado. O espírito que está nele, o obsessor, o encosto que tem estado nele, às vezes joga-o no fogo e outras vezes na água. Eu pedi até os seus discípulos para curarem, mas ninguém pôde fazer nada. E então Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É o texto sagrado de hoje. Olha só. Jesus disse: se tu podes crer, quer dizer, a pessoa pode crer, mas depende dela. Ela que vai disponibilizar a crença naquilo que Deus tem prometido na palavra dele. A palavra de Deus não pode voltar vazia, mas ela só funciona na vida daqueles que nela creem, na vida daqueles que colocam a fé nela. E quando a pessoa coloca a fé na palavra de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Agora, não é uma fé
sensibilizadora, não é uma fé emotiva, não pode ser uma fé que você sensível, não. Tem que ser uma fé arrojada, tem que ser uma fé sem chororô, sem mimimi, uma fé pura, uma fé arrojada, uma fé revoltada. A pessoa tem que ser revoltada contra a sua má situação, contra as suas mazelas. Ela tem que se revoltar contra aquilo que ela está sofrendo, para que então a sua fé venha à tona e faça acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Porque Deus quer abençoar você. Deus é Pai. Jesus disse assim: se vocês que são pais sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, há que se manifestar a fé. Quer dizer, as coisas que vêm de Deus não vêm assim de graça. É uma troca. Você tem que manifestar a fé, você tem que dar a sua confiança a Ele, você tem que manifestar uma dependência dEle, você tem que colocar a sua vida no altar dEle. E vai com força, minha amiga, vai com força, tudo ou nada. Afinal de contas, o que você tem a perder? É ou não é? O que é que você tem a perder, já que a sua vida está aí desolada, fracassada, você não, só pensa em se matar, você está com a vida completamente destruída, destroçada, mas, a partir do momento em que você pega toda essa destruição e dá uma reviravolta, você vai se levantar, vai sacudir a poeira, como diz aquela música, vai sacudir a poeira e vai se revoltar contra essa situação, crendo em quê? Na palavra de Deus, que diz que tudo é possível ao que crê. Então você crê que Deus quer mudar a sua vida? Você crê? Então assuma isso. Vista-se disso, beba isso, tome propriedade, possessão dessa fé e vai para cima dos seus problemas, porque Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar a partir do momento que você une a sua fé com o poder dele. A sua fé com o poder dele. Nós vamos assistir testemunho agora de uma criatura que sofreu, talvez, igual você que está sofrendo aí. Mas ela, olha só, vamos assistir o testemunho dela, porque é melhor do que eu aqui ficar falando. Vamos, por favor, Felipe, coloca no ar. Meu nome é Adriane Pereira, eu tenho 44 anos, eu já nasci diagnosticado com uma doença que foi a bronquite asmática. Com 15 anos, eu frequentava muito uma casa de show. E aí eu frequentando essa casa de show, foi apresentada a bebida, que já estava ali mesmo escancarado mesmo, né? Então, eu era uma pessoa assim, eu tinha uma personalidade com os meus amigos, eu tinha uma personalidade com a minha família, porque eu não demonstrava para eles o que estava acontecendo comigo no meu interior, e tinha uma outra personalidade quando eu estava sozinha. Então, era realmente, quando eu estava sozinha, que eu mostrava realmente quem eu era, né? Que vinha minhas crises existenciais, eu fechava o quarto, o cômodo que eu estava, todinho, e eu começava a me bater. Eu tinha muita raiva de mim. Chegou um ponto, uma vez, que eu me tranquei dentro do guarda-roupa. Porque a impressão que eu tinha era que a casa estava toda fechada, mas que tinha muita gente me vendo fazer o que eu fazia. Tudo que o mundo me oferecia, que poderia ser um escape, eu aceitava. Então, olha, você vai lá, você vai fazer uma consulta ali, né, naquela casa ali de encosto, você ali vai te falar, lógico que não me apresentavam dessa forma, né? Então, ali você vai ler o seu futuro. Então, eu ia lá ler o meu futuro. Olha, agora você vai nesse lugar aqui que você vai tomar um passe, você vai melhorar. Então, tudo isso que eu fazia não adiantava de nada, só piorava a minha situação. Tudo isso eu guardava dentro de mim, todo esse fardo desse sofrimento eu guardava dentro de mim, eu não compartilhava com ninguém. E aí eu cheguei realmente aí num psicólogo, fiz consulta com o psicólogo em menos de um ano, mas toda vez que eu entrava eu saía da mesma forma ou pior. A depressão, eu resumo ela de uma seguinte forma,
Ela é uma prisão, você está dentro de uma prisão e você está sentado numa cadeira e você tem a porta aberta na sua frente e você não conseguir sair. Para mim, a depressão é isso. É um estado de tristeza tão profundo, é como se tudo aquilo que eu quis conquistar na minha vida para minimizar, né? Porque eu vivia naquela coisa assim, olha, eu acredito que para ser feliz eu preciso fazer uma faculdade. Eu ia e terminava, não adiantava de nada. Não, então agora eu preciso comprar um carro. Então eu vou comprar esse carro aqui, eu vou ficar feliz, porque todo mundo vai ver que eu estou de carro. Então eu comprava o carro. É como um buraco negro que suga, não se mantém nada. Nenhuma conquista material que eu tive, eu não fui rica, eu não fui milionária, mas eu tinha uma condição boa, eu tinha uma vida confortável, mesmo, mas só que eu não conseguia manter nada. Eu conquistava, eu perdia. E eu estava numa praça, num bairro aqui de São Paulo, da Zona Leste, e quando eu cheguei nessa praça, eu fiquei rodeando essa praça sem rumo. E tinha uma igreja católica no meio dessa praça, e dentro da igreja tinha uma imagem que eu idolatrei a minha vida inteira. Quando eu cheguei dentro da igreja, ninguém veio falar comigo. Eu fui até o final, né, da igreja, tinha uma salinha reservada, e eu fui lá e me ajoelhei em frente àquela imagem. E eu chorei tanto, e cada vez mais que eu chorava, mais triste eu ficava. E aí eu olhei para ela, eu falei assim, olha, você está numa situação pior do que eu, porque você não move nem os braços, você não pisca nem os olhos. Até se para você se mover daqui, alguém vai ter que te carregar. Então como é que você pode me ajudar? Deus não está aqui não. Eu peguei e saí. Quando eu saí, eu nem imaginava que tinha Igreja Universal naquela praça. Nem passava pela minha cabeça. Só que a única coisa muito forte que eu estava assim, ela tinha um altinho, uma escada, e eu fiquei nessa escada e eu vi um carro branco. Falei, é agora que eu vou resolver o meu problema. Eu tenho certeza que ali, naquele dia, no dia 6 de fevereiro de 2015, eu ia dar cabo da minha vida. Só que quando eu desci a escada e eu vi o carro, eu já não lembro mais de nada. Eu só lembro que eu desci 3 degraus e quando eu abri os meus olhos, eu estava na porta da Igreja Universal. Olha, não foi o homem, foi o próprio Deus. Eu não tenho como justificar outra forma. Ninguém pegou na minha mão para levar até lá. E aí, quando eu cheguei na porta da Igreja Universal, o pastor abriu a porta para mim, aí eu falei assim, pastor, que hora que vai começar a reunião? Ele falou, vai começar às 15 horas. Eu olhei para o relógio, era 2h05, às 14h05. E aí eu sentei lá no fundo da igreja, eu vi aquele nome, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E ali é como se eu estivesse na frente, numa tela de cinema, olhando toda a minha vida. E eu chorei tanto ali, tanto, que aí o pastor falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus hoje quer falar com você. Eu participei daquela reunião e eu tomei uma decisão. Depois do final da reunião, eu falei para o pastor, eu quero me batizar. Eu quero entregar minha vida para quem de fato e de verdade se preocupa comigo. Porque eu cheguei na igreja com um animal. Eu cheguei com ferida exposta, espiritualmente falando. Eu cheguei desprezada. Eu cheguei triste, com depressão, com obsessão, porque eu via vozes. Inclusive na novela Jesus, uma personagem que me remete muito, e aquilo dali não é brincadeira, é a personagem da Maria Madalena na novela. Jesus libertou ela. E tem uma coisa que, inclusive ela fala na novela, que eu já falei para Deus também, que eu quero servir Ele e seguir Ele o resto da minha vida, porque eu não posso ser indiferente, eu não posso ser indiferente com aquilo que eu recebi. Não posso. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu participei da reunião. Ali a minha vida não tinha mudado, exteriormente falando, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Foi quando eu cheguei e me batizei. Eu fui muito definida. A mesma força que eu colocava para fazer as coisas erradas para o mundo, para a depressão, as coisas que eu fazia com o meu corpo, tudo aquilo de ruim, aquele ódio que eu tinha de mim, eu coloquei toda a força em Deus. Foi o dia que... Foi um momento... Foi os dias mais felizes da minha vida, porque foi quando eu comecei o meu relacionamento com Deus. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar. Imediatamente eu comprei uma Bíblia.
para meditar na Bíblia, comecei a ler o livro de João, eu queria entender, porque eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar de Deus, as conquistas materiais que eu tinha, ilusórias, eu até falava graças a Deus, mas Deus, aquele graças a Deus não era o Deus que eu conheço hoje, era o dinheiro, era o orgulho, era a prepotência, né? Era a minha vaidade, não era o Deus que eu conheço hoje. Então eu comecei a ter relacionamento com Deus ali. Eu conseguia falar com Deus, coisa que eu nunca tinha conseguido falar na minha vida. E aí eu comecei a participar das reuniões, eu fui esvaziando de mim. Aí quando chegou na reunião de quarta-feira, eu sempre sentava no mesmo lugar. Eu falei, agora eu vou sentar aqui nesse cantinho, hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu preparei minha melhor roupa, fui na igreja, aí fui lá na quarta-feira. E aí, no momento da reunião, eu falei para Deus que eu já não tinha mais nada para falar para Ele. Que tudo que eu tinha que falar, eu já tinha falado. Meu Deus, eu não quero ficar falando palavra repetida para o Senhor aqui. E aí, eu abri os meus olhos num certo momento e vi um negocinho de poeira no chão. Aí eu falei para Deus, meu Deus, tá vendo essa poeira que tá aqui? Eu não sou nada. Ela que ainda tá obedecendo a tua voz, ela tá indo ali, voltando, sabe? Se eu sair daqui sem o teu espírito, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí, em dado momento da reunião, o pastor pediu pra gente, né, o Espírito Santo, né, pediu pra gente ficar quietinho, que Deus ia falar naquele momento. Aí ele me chamou pelo meu nome. E na mesma hora o Espírito Santo, né, falou pelo pastor, ele agora te chama pelo teu nome e te chama de filha. Ali eu não tive mais dúvida. Ali deu uma certeza. É como aquele copo de água vazio, aí vem uma torneira gigante e vem derrama água assim, com uma força assim. Eu falei, meu Deus, e não foi uma emoção. O Espírito Santo, ele não é uma utopia, ele não é uma boa ideia, ele não é algo assim que eu posso tratar dessa forma, ele é algo muito diferente, ele é algo divisor. O que eu percebo é que o ser humano, ele não consegue querer mudar sozinho por força própria. Nada que o mundo venha oferecer é capaz de transformar um ser humano de dentro para fora, se não for através do Espírito Santo. Não tem como. Eu quero que Deus use a minha vida para poder falar com o cativo, para falar com o que está sofrendo, para levar a palavra de salvação. Passei a servir a Deus, eu quero servir Ele muito mais, muito mais. Eu tenho amor, paixão pelas almas. Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família. Minha família, quando um parente quer conversar comigo, vou lá e dou uma palavra de fé. Eu sou muito abençoada com pessoas, com jovens, com senhoras que pedem aconselhamento e eu permito que o Espírito Santo me use. Ele é o meu fôlego de vida, pode até faltar o ar, mas não pode faltar o Espírito Santo. Se não fosse Ele, eu não posso. Eu devo a minha vida, eu devo tudo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, tudo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Os testemunhos seguem aquilo que já está arrumado, gravado, etc. Eu não ouvi o testemunho dela, como normalmente eu não ouço nenhum testemunho antes de colocá-lo no ar. Eles vêm primeiro no ar e ali é que eu vejo os testemunhos. E eu estava falando justamente na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão com a vida destruídas, fracassadas, devastadas pela dor, seja pelo problema sentimental, problema econômico, problema de depressão, saúde, seja lá o que for. E eu disse que se a pessoa colocar a força que ela tem colocado para tentar se livrar daquele problema, nos remédios, nas pessoas, ainda que sejam os bons profissionais da medicina, ainda que sejam uma boa pessoa com quem casou, etc., nada vai resolver o problema dela, porque o problema é espiritual, eminentemente espiritual. E o problema espiritual, a gente tem que envolver o espiritual, a força espiritual para lutar. Se você não tiver a força espiritual para lutar contra os problemas espirituais, você não vai vencer. Não tem médico, não tem cientista, não tem remédio, não tem ninguém que possa lhe ajudar.
Graças a Deus que Deus nos tem dado essa força espiritual que se chama fé. A fé é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, quando você absorve esse poder, quando você crê que isso que você está sofrendo não é uma coisa divina, que Deus não chamou, não trouxe você ao mundo para que você sofresse, afinal de contas, Deus não é monstro, não tem sentido, é absolutamente inconcebível que a pessoa pense, Deus me trouxe, nada disso, nós não viemos aqui para sofrer, mas a verdade é essa, minha amiga, quando a pessoa nasce, ela já nasce num sistema onde ela vai sofrer. Não tenho dúvida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também tem dado poder para o ser humano lutar e vencer com esse poder que se chama a fé. A fé é uma energia divina que vem dentro de nós, que faz a gente tomar atitude. Você verifica que a Adriane, ela fez isso. Ela usou toda a sua força. Ela foi na igreja católica, orou para a imagem, ela chorou, etc. Mas ela chegou à conclusão seguinte: poxa, você não pode nem se ajudar porque você não chora, você não ri, você não sai daí. Poxa, eu pelo menos posso me locomover e ir para... Ela pensou, raciocinou, não, a minha fé está errada, estou focando a minha fé em algo que não vai funcionar. E essa é a realidade. Às vezes a pessoa foca a sua fé no remédio, mas o remédio também não resolve. Nem todos os remédios resolvem, não é verdade? De acordo com a situação. O fato é, minha amiga e meu amigo, que a palavra de Deus não. A palavra de Deus, existem mais de 8.000 promessas para que nós possamos nos apoiar e cobrar de Deus aquelas promessas. Quer dizer, colocar toda a nossa força naquilo que Ele prometeu, para que então nós possamos conquistar aquilo que Ele não vai deixar faltar, porque Ele prometeu. Afinal de contas, se Ele prometeu, Ele tem que cumprir a palavra dEle, não é verdade? É ou não é? A gente sabe que, poxa, as pessoas de honra, as pessoas de caráter, elas gostam de honrar os seus compromissos, os seus pagamentos, ela gosta de honrar a sua palavra, não é assim? Imagine Deus, se nós humanos gostamos, queremos, fazemos questão de honrar nossa palavra, imagine Deus. Então Deus quer honrar a palavra dele na sua vida, mas você tem que crer nele. Você tem que casar com ele, você tem que se unir com ele, você tem que colocar toda essa força que está dentro de você na palavra dele. Fazendo isso, você está unindo a sua fé com a dele, você está unindo-se com ele. A fé, minha amiga, meu amigo, faz mais do que eu estou explicando, muito, infinitamente mais. Eu estou dando apenas um chazinho dela para você, mas... se você experimentá-la, você vai experimentar e vai saber que ela é algo divino para que nós venhamos resolver os nossos problemas pessoais através da nossa própria fé, para que a glória não seja nossa, nem do pastor, nem de quem quer que seja, mas que seja de Deus. Graças a Deus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, da promessa que Ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscita os valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé.
Poderosos em guerra sempre estão de pé, obtendo as promessas, tem a natureza da fé. Derrama um sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escreve em sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Escreve em sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear A Santa Ceia. com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, Perdão, tua alma comunhão, saciar. fortalecimento. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor neste domingo, 13 de setembro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Em um ato especial, prepare um pão e traga neste dia, pois após a ceia, o mesmo você repartirá com a sua família. Santa Ceia Especial, neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Olha, nós vamos ter mais uma pessoa que vai contar sua experiência com a fé, o Jefferson. E é importante que você preste bastante atenção para que você não deixe faltar nenhuma palavra, para que você possa compreender direitinho o segredo, o mistério da fé que o Jefferson experimentou por si mesmo. Vamos assistir. Meu nome é Jefferson Moisés de Jesus, eu tenho 29 anos, sou natural de São Paulo e eu venho de uma família conturbada, onde as brigas eram constantes dentro de casa, desentendimentos entre mães e filhos, pais e filhos, e vícios, drogas, jogos, uma família bem onde a destruição estava ali, a miséria estava ali instalada. E desde pequeno já era um problema, desde pequeno já era um tormento, desde pequeno já não havia paz. E isso ajuntou com as más amizades que nos influenciaram a conhecer cigarro, a conhecer bebida, a conhecer furtos. Dentro da escola a gente já era como se fosse uma quadrilha, uma mini quadrilha,
porque dava hora do intervalo, a gente entrava nas salas de aulas para furtar as coisas dos outros alunos. Começamos a despertar aquele desejo, aquela vontade de fato, fazer as coisas erradas. Porque no mundo, o que está na moda no mundo é você ter aquilo que é bom. Um celular bom, um tênis bom, e condições financeiras a família não tinha. Então a gente foi fazer o que as pessoas do mundo faziam. Começamos a se envolver muito mais forte no crime, no tráfico, e isso trouxe para a gente ostentação, trouxe para a gente baladas, drogas, ao ponto de ficar 3 dias acordados, 3 dias sem dormir, preso 3 vezes. E da última vez que eu fui preso, a polícia invadiu a minha casa, onde estava minha irmã, estavam alguns familiares meus ali. Eu logo que saí da prisão, e nesse momento que eu saí da prisão, eu perdi tudo. Eu tinha carro, eu perdi carro, eu tinha moto, eu perdi moto. Valores que eu tinha guardado, eu perdi. Eu cheguei ao ponto zero mesmo, de não ter nada e nem ninguém ao meu lado. Até que alguns dias depois, eu sentado no sofá, eu me lembro muito bem que a televisão estava desligada e não tinha controle essa televisão. A televisão ligou. Ela estava desligada e não tinha controle. E quando a televisão ligou, apareceu um homem lá e ele falou: olha, não importa o problema que você está enfrentando aí agora, se você vir aqui hoje, no Templo de Salomão, e não acontecer nada na tua vida, Deus não te dá uma resposta, se Deus não fizer nada, então eu não sou homem de Deus. Ali foi um desafio para mim, que já tinha buscado em outras igrejas até, eu já havia buscado com os espíritos, já havia buscado em outras religiões, mas aquela determinação me chamou a atenção. E eu falei, eu vou lá hoje. Isso era por volta de 12:00. E quando acabou essa programação, eu logo fui procurar saber como que eu fazia para chegar no Templo de Salomão. E à noite eu estava lá. Sentei bem no fundo, não conhecia, não sabia como que era, até meio cismado, porque se falava muito mal da Igreja Universal. E eu cheguei. Graças a Deus por esse dia que eu cheguei. Deus falou assim, até quando você aguenta essa vida? Aquilo foi o ponto. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. Até quando você aguenta essa vida? E eu saí dali, por incrível que pareça, naquele dia eu saí dali bem, leve. Eu dormi aquele dia. Eu já não dormia porque eu tinha depressão. Eu vivia alucinado, eu vivia com síndrome do pânico. Eu estava num lugar, do nada dava um estralo, eu tinha que sair correndo daquele lugar, ir para casa, achando que as pessoas estavam me olhando, as pessoas estavam procurando fazer algo de ruim comigo. Então, mas aquele dia eu dormi. Aquele dia eu dormi, eu acordei bem. Então eu fui indo, ouvindo a palavra, aprendi até a orar, porque nem orar o Pai Nosso eu sabia quando eu cheguei na igreja. Então eu entendi que para se ter uma vida com Deus você tem que ter um compromisso, você tem que buscá-lo. E ali eu fui identificando o que eu fazia de errado, o que para muitos e para mim não era. Mas eu acabei descobrindo que era um pecado gravíssimo as coisas que eu fazia. E ali começou aqueles conflitos dentro de mim, porque 13 anos vivendo uma vida errada, de repente você chega num lugar que fala tudo ao contrário do que você vive. Então há um conflito, houve em mim um conflito, houve em mim uma luta, uma batalha dentro de mim. E até que a palavra ela foi me ensinando. E chegou um dia que eu saí da reunião, eu fui para casa e eu abri a Bíblia para meditar. Mas antes de eu abrir a Bíblia, eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu pedi para Deus me mostrar. Eu falei para o Senhor Jesus que eu não aguentava mais, com a Bíblia aberta. Eu falei, eu não aguento mais essa vida. E ali eu fui sincero com Deus.
Eu falei, oh meu Deus, eu não quero mais essa vida errada. Aqui, agora, eu deixo tudo que é errado e eu entrego minha vida para o Senhor. Eu deixo tudo. Eu estava meditando na Bíblia e veio aquela passagem do filho pródigo. E estava perdido e foi achado. Foi como se Jesus, foi o próprio Jesus que falou no meu ouvido isso. Você estava perdido, mas agora foi achado. Você estava morto, porém reviveu. E ali houve dentro de mim uma alegria. Houve dentro de mim ali uma mudança. Como se eu estivesse sendo ali limpo por Jesus. Aquele momento eu chorei muito, eu me lembro que eu chorei muito, me dava um choro de soluçar, mas com uma alegria, com uma paz. Aquele dia eu tive certeza que eu tinha encontrado Jesus. E quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do meu quarto foi convidar minha mãe para ir para a igreja. Eu falava, mãe, você tem que conhecer, a senhora tem que conhecer Jesus, tem que buscar Ele. E comecei a falar com os meus familiares, e liguei para alguns primos, e comecei a falar de Jesus. E daquele dia, por incrível que pareça, em diante, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais bebi, eu nunca mais saí, eu nunca mais fumei cigarro, eu nunca mais xinguei. Naquele dia eu levantei outro já, eu já levantei diferente, daquele momento ali. Fui procurar emprego porque eu tinha deixado o mundo para trás, as coisas erradas para trás, então logo me abriu uma porta de emprego, comecei a trabalhar, comecei a fazer parte do grupo jovem, do Força Jovem, e fui me envolvendo com as coisas de Deus. Meu cotidiano foi mudando, mas faltava ainda o Espírito Santo. Eu sabia disso. E tudo que eu mais queria era Ele. Tudo que eu mais queria era Ele. A Bíblia se tornou... Eu mais meditava do que comia. Chegou uma quarta-feira, eu fui para a igreja já habitual, fui trabalhar cedo, cheguei um pouco mais cedo, entrei no salão antes da reunião e estava ali pensando, meu Deus, está faltando ainda, não está completa a coisa, não está completa, está faltando alguma coisa ainda. E no momento que Ele chamou, eu fui para a frente do altar, mas eu já fui dentro de mim com a certeza que ali o Espírito Santo já estava comigo. E no momento da busca, no momento ali do louvor, há um gozo. Houve uma certeza, eu fui possuído por uma certeza que Deus ele estava dentro de mim. Deus ele está dentro de mim. Ali eu já... Foi como se o Senhor Jesus, Ele me abraçasse. Ali foi algo extraordinário. Extraordinário. Foi um momento que, assim, dos momentos que eu já tive com Deus, aquele momento foi a posse, eu tomei posse. Aquele momento foi a certeza que o Espírito Santo estava comigo. E já era um outro Jefferson. Já era um outro Jefferson. Ali eu já, no outro dia, na quinta-feira eu me lembro, eu já fui evangelizar. Eu comecei a invadir os bairros. Comecei a falar de Jesus. Ali eu vi a pessoa com problema, eu sabia o porquê que ela estava passando aquele problema. Eu vi o depressivo, eu fui depressivo, eu sabia o porquê que ele estava depressivo. E eu falava de Jesus para ele. Eu falava, pô, você tem que buscar, você tem que ir lá na igreja. E aí nós começamos a ingressar no trabalho de evangelização, a minha família, algo que também que chamou muita atenção, até esse dia que eu recebi o Espírito Santo, assim que eu pus os pés dentro de casa, eu chamei minha mãe e falei para ela, perdão, mãe, por tudo que eu fiz a senhora passar. Nunca mais a senhora vai ter desgosto comigo. E eu nunca... minha mãe nunca foi na igreja. Mas naquele dia, aquele mesmo dia à noite, ela falou, domingo eu vou na igreja com você.
Minha avó, que era de outra denominação, passou a ir para o Templo de Salomão. Meu pai, que era de outro segmento, outra religião, outro dia, um certo dia me ligou e falou: olha, domingo eu vou estar lá no Templo de Salomão, quero encontrar com você. Assim, não mudou só eu, mudou quem estava perto de mim também, porque hoje, graças a Deus, a minha família está buscando a Deus na Igreja Universal. Assim, a Igreja Universal, ela é minha mãe. Eu fui gerado, eu nasci na Igreja Universal e eu tenho certeza que eu vou morrer na Igreja Universal. Eu agradeço a Deus primeiramente e à Igreja Universal, que estava com as portas abertas, que chegou até o televisor da minha casa com uma programação e me alcançou. Sou muito grato pela Igreja Universal. Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos, o momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Participe dos 3 Domingos dos Impossíveis, com início neste domingo, 13 de setembro, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Wellington Santos de Oliveira, tenho 38 anos e trabalho na área de refrigeração. Eu tinha um preconceito da Igreja Universal, fizeram lavagem cerebral naquele pessoal. O pessoal está indo lá por causa do dinheiro, os pastores só pedem dinheiro na Igreja Universal. Muitos contavam para mim que cobravam, que tinha uma roleta no estacionamento da igreja. Muitos falaram para mim que quando davam uma cruz, alguma coisa no propósito, era cobrado, era caneta de R$1.000, era vassoura para varrer a sua casa. E assim, era um lugar que falavam que pregava a Deus e roubava o pobre. A minha vontade era passar na igreja, jogar uma pedra no vidro, xingar o pessoal. O pessoal vinha falar da Igreja Universal para mim, eu falava que era uma seita. Só que a minha esposa passava mal dentro de casa. Eu corria com a minha esposa de madrugada pro médico, fez exame de cabeça, de coração, de tudo. E não acusava nada. Até que a irmã dela convidou ela para ir na igreja falando que ela tinha um mal na vida dela. E até aí a gente não entendia o mal, como mal. Minha mulher começou a ir, e aí eu comecei a ver o quê? A mudança nela. Ela começou a não passar mais mal, ela parou de ouvir vozes, ela conseguia dormir a noite toda. Eu vi que tinha lá dentro da igreja juiz, advogado, médico, professor. E eu falava, pô, será que eles conseguiram enganar todo esse pessoal? Será que eles conseguiram mexer na mente de todo esse pessoal? Até psicólogo tem na igreja. Será que eles conseguiram? Aí eu vou conhecer a igreja. E aí eu fui. E aí eu comecei a ver o lado sério da igreja. Eu comecei a ver para onde ia o dinheiro. Eu comecei a ver o cuidado das almas. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei no vício da pornografia, da prostituição, traía minha esposa, não tinha paz, não dormia, era feliz perto de todo mundo, ria, todo mundo me via feliz. Só que quando eu chegava em casa, eu não era feliz, eu era vazio. Só que quando eu comecei a frequentar as reuniões, eu vi que foi mudando. Eu cheguei na igreja, eu vi que faltava algo e que ali tinha algo que preenchesse dentro de mim. E aí eu falei, meu Deus,
o que sair do altar eu tenho que obedecer. E aí eu comecei a ter os outros olhos da igreja. Eu julgava a igreja sem conhecer. Me batizei nas águas e o batismo ele me deu uma força nas águas de deixar tudo que era errado. Eu cheguei para uma decisão no meu batismo. E eu fui buscando, me envolvi nos grupos da igreja, comecei a escutar do Espírito Santo e comecei a me aprofundar ali. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Como que recebe o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? E fui me aprofundando, buscando, me envolvendo. E aí chegou o dia que eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou. Hoje eu entendo que aquilo lá atrás que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. E hoje quando as pessoas vêm falar mal da igreja para mim, eu falo, vai conhecer primeiro. Vai sem carteira, vai sem a moedinha. Você deixa o carro do outro lado da rua para tu não pegar a moeda do cinzeiro. Dá uma olhada nos bolsos para ver se não tem moeda, mas vai conhecer a igreja. Vai conhecer o lado espiritual da igreja. Eu vejo o trabalho da Igreja Universal hoje como um hospital de almas. Eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, por ter me dado a chance. A minha esposa, por ter me levado, lutado por mim. E a Igreja Universal. Eu tenho tudo, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não me importo com mais nada desse mundo. A minha vida é dele. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. O Templo de Salomão é a escola da fé, é a faculdade da fé, onde você aprende a viver na dependência de Deus. Vamos falar com ele agora em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu